Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Bom, o que nós vamos estudar hoje? Na segunda-feira, a gente começou a estudar finalmente integrais duplas. E aí você aprendeu como é que calcula uma integral dupla. Você aprendeu que, na verdade, uma integral dupla é um limite de uma soma dupla de rima. Você também aprendeu que, por mais que isso seja muito divertido, mas na hora que você vai calcular a integral dupla, você aplica o teorema de Fubini e aí você calcula como uma integral inteirada. Então, você primeiro faz uma integração parcial em x, depois em y, ou vice-versa. Só que na segunda-feira, toda vez que a gente ia integrar uma função, a minha região de integração era sempre o quê? Sempre um retângulo, sempre. Só que, claro, vem aquela pergunta, professor, mas eu só posso integrar em retângulos? Claro que não. Você pode integrar, sim, em regiões mais gerais. Então, hoje, nós vamos começar a ver essas regiões mais gerais. Como é que eu faço para integrar nessas regiões? Então, vamos lá. Vou começar aqui no primeiro quadro. Então, gente, hoje vamos falar de integrais duplas ainda, sobre regiões mais gerais. Tá, só para a gente entender, é muito comum que quando você tem um gráfico de uma função e você quer calcular o volume que está abaixo da superfície, é normal que aquele domínio ele não seja um retângulo. Por exemplo, digamos que você tem algo assim. Imagina que você tem essa figura aí, ó, gente. E no caso dessa figura aqui, imagina que o domínio dela é uma região assim. Ó, então, você tem essa superfície, mas o domínio dela aqui embaixo não é um retângulo. E agora, o que eu faço? Eu só sei integrar em retângulos. Não tem problema. Vamos ver como é que a gente vai se virar, como é que a gente vai raciocinar para resolver isso daí. Então, imagine que você tem uma função f, que o domínio dela está numa região D. Claro que a região D é um subconjunto do R2, e a imagem dela são os reais. Então, ó, imagina que você tem aqui a região D. Só que a região D é isso daqui, ó. Ó, então, essa daqui é a nossa região D. Ela não é um retângulo. E aí, o que eu vou fazer para integrar? Como eu só sei integrar sobre retângulos, eu vou fazer aparecer um retângulo. Então, eu não sei integrar aqui. Mas, se tivesse um retângulo, eu saberia. Aí, olha o que eu vou fazer então, gente. Eu vou colocar essa região aqui toda dentro de um retângulo. Então, posso fazer um retângulo aqui. Olha só. Então, esse retângulo aqui eu vou chamar de retângulo R. Agora, toda a minha região D, ela está dentro do retângulo. E o retângulo eu sei integrar. Então, resolvi o meu primeiro problema. Qual era o problema? O problema é que eu não tinha um retângulo. Agora eu tenho. Pronto, resolvi. Só que, claro, essa minha solução, ela faz surgir um novo problema. Qual é o novo problema? É o seguinte. Tudo bem, agora você tem um retângulo. Perfeito. Mas a nossa função f aqui, ela está definida em todo o retângulo? O que você acha? A nossa função f, ela está definida em todo o retângulo? Não. A nossa função f, ela está definida apenas na região D. Então, se eu pegar um ponto aqui fora, por mais que eu esteja dentro do retângulo ainda, mas se eu estiver fora da região D, essa função aqui ela não está definida. E aí, como é que você vai calcular a integral sobre uma região onde a tua função não está definida? Não tem como. Tudo bem, mas
esse problema aqui eu também consigo solucionar. Olha como eu vou resolver esse problema. Eu vou definir, então, uma nova função, sem ser essa função original aqui. Quero uma nova função. Que função é essa? Aí, olha só, eu vou definir uma nova função, que eu vou chamar de f maiúsculo. Aí, essa minha nova função, ela vai estar definida em todo o meu retângulo. Então, vou escrever assim, ó. Ela está definida sobre o retângulo. Claro que esse retângulo é um subconjunto do R2. Aí você vai dizer, tudo bem, professor, mas quem é essa função aí que o senhor definiu agora? Esse f maiúsculo, esse fzão. Como é que é? Bom, eu vou dizer que o f maiúsculo, ele se comporta assim, ó, gente. Esse f, ele é igual... Olha só o raciocínio aqui. Ele vai ser igual à minha função original. Ele vai ser igual à minha função original se eu estiver dentro da minha região, que eu estou chamando de região D. Ok. Agora, e se eu não tiver na minha região D, como é que essa função vai se comportar? Aí, nesse caso, se eu não estiver na região D, essa minha função aqui vai ser a função igual a zero. Vai ser minha função zero, função nula. Então, tá aqui, ó. Então, definir uma nova função. Essa nova função é igual à minha função original se eu estiver na região D. Se eu não estiver na região D, ela é a função zero. Aí a pergunta que eu faço é, será que, agora que eu defini assim, eu posso dizer que a integral sobre a minha função original, que é a função que eu gostaria de integrar desde o início, né? Eu posso dizer que a integral da minha função original sobre a minha região D vai ser equivalente, vai ser igual à integral dessa minha nova função, só que agora no retângulo. Será que essas integrais elas vão ser iguais? Ou seja, será que se eu integrar a minha função inicial dentro aqui da minha região D, é a mesma coisa que eu integrar essa minha nova função que eu defini assim, só que no retângulo? O que vocês acham? Será que é igual? E a resposta é sim, é igual. Sabe por que é igual? Olha só, imagina que você tem, ó, bora colocar aqui. Bora colocar de novo aqui aquela minha figura. Então você tem aqui, ó. Ó, imagina que você tem essa minha figura. Imagina que isso aqui é o gráfico de uma função f. Tá? Esse aqui é o gráfico de uma função f. E você já sabe que aqui embaixo você tem um domínio assim. Ó, então esse aqui é o gráfico de uma função f. O domínio dela é esse. Como o domínio dela não é um retângulo, então eu tive que definir uma nova função. Mas esse daqui é o gráfico de f. Essa nova função, ela vai estar definida no retângulo. Tá? Então, bora colocar aqui o retângulo. Está aqui o retângulo. Essa nova função, se eu estiver dentro da minha região aqui, ó, dentro da minha região D, ela vai se comportar exatamente igual à minha função aqui. E se eu estiver fora da região D, por exemplo, se eu estiver bem aqui, então essa minha nova função, ela assume o valor zero. Ora, se a tua função é não negativa, lembre o seguinte, quando você calcula a integral dupla de uma função não negativa, o que você está fazendo geometricamente é calculando o volume do sólido que está abaixo da sua superfície. Até aí tudo bem, né? Ok. Aí eu te pergunto, vamos ignorar esse retângulo por enquanto. Vamos olhar só para esse gráfico aqui. Se você calcular a integral dessa superfície sobre essa região, você vai estar calculando o volume que está abaixo dessa região, dessa superfície, e acima aqui desse disco, dessa circunferência, desse círculo. Não é verdade? Então, você vai obter um volume. Digamos que o volume seja, sei lá, 15.
O volume é 15. Aí agora, você tem o outro gráfico da função, que é a função f maiúsculo. Como é o gráfico dela? Bom, se você está nessa região aqui, o gráfico dela é exatamente esse. E se você está fora dessa região, o gráfico dela é 0. Então é como se o gráfico dela estivesse aqui, ó. O gráfico dela está aqui, no chão. Ok. Aí eu te pergunto, o volume é igual das duas? O que vocês acham? Lembrando que aqui é o chão, tá? Aqui é o chão. Ou seja, essa parte que está aqui no chão, ela gera volume? O que vocês acham? Não gera volume, porque ela já está no chão. Então, de novo, será que o volume da função anterior, da integral anterior, é igual a esse volume aqui? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque a única diferença entre as duas funções, em questões gráficas, a única diferença é essa parte aqui, correto? Que está no chão. Só que essa parte que já está no chão, qual é o volume dela? É 0, porque ela já está no chão. Ela não gera volume. Estão entendendo? Ela pode ter uma área, mas ela não tem volume, porque ela já está lá no chão, exatamente no chão. Então, se eu fosse pegar, qual é o volume dessa parte que já está no chão? É 0. E qual é o volume que vai daqui de cima até aqui embaixo? Aqui sim, aqui tem um volume. Até estou supondo que é o volume 15. Então, gente, o que eu quero dizer é que mesmo que eu defina uma nova função f, ainda assim eu permaneço com o mesmo valor do volume. Porque onde elas não são iguais, o volume é 0 de qualquer forma. Então, o volume, nesse caso das duas situações, é o mesmo. E se o volume é o mesmo, quer dizer que as integrais aqui, elas são as mesmas. Então, é esse raciocínio que eu vou usar quando eu for calcular uma função, a integral dela, sobre uma região mais geral, que não seja um retângulo. É claro que aqui é só uma ideia do que eu vou fazer, mas a gente ainda vai ver na prática como é que a gente vai calcular. Mas deu para entender esse raciocínio aqui, pelo menos? O que a gente está fazendo? Ok. Então, ó, bora aqui para o slide. Eu só vou mostrar um pouquinho do que a gente já fez aí no quadro. Então, vamos lá. Então, hoje é a nossa aula 23. Estamos falando sobre integrais duplas, sobre regiões mais gerais. Estou primeiro dizendo o que é essa região geral. Depois, a gente vai ver, a gente vai dividir em dois casos. Regiões do tipo 1 e vamos terminar com regiões do tipo 2. Então, ó, qual é o nosso problema aqui? Eu quero calcular a integral de uma função, essa função é contínua, só que o domínio dela é esse conjunto, que é a única exigência que eu faço que seja um conjunto limitado. Isso aqui não é um retângulo. Então, para eu resolver meu problema, eu coloco esse conjunto dentro de um retângulo, que foi o que eu fiz aqui, ó. Já que esse meu conjunto é limitado, então ele cabe dentro de um retângulo. Está aqui. Coube dentro do retângulo. E agora o que eu faço? Defino uma nova função nesse retângulo. Essa nova função ela vai ser igual à minha função original se eu estiver na região D, e ela vai ser 0 se eu não estiver na região D. Com isso, eu percebo que a integral das duas, a integral dupla de ambas as funções, assume o mesmo valor. Isso você pode observar graficamente. Por exemplo, aqui, ó, imagina que esse aqui é o gráfico de f. Então, qual é o volume que você está calculando? Quando você calcula a integral, o volume que você está calculando é o volume do sólido que está abaixo dessa superfície azul e acima dessa região aqui laranja. Só que esse aqui é o gráfico da minha função original. Como é o gráfico da minha nova função que eu defini? É assim, ó. Esse é o gráfico da minha nova função. Aí, ó, percebam de novo. Essa parte de azul que está aqui embaixo, gente, bem aqui, ó. Qual é o volume só dessa parte de azul que está aqui embaixo? O volume é 0, não tem volume. Porque perceba que não tem altura. Se não tem altura, só vai ter comprimento e largura, não vai ter volume. Então, essa parte aqui de baixo, ó, ela não tem volume. Então, a única parte que vai ter volume ainda é essa parte aqui, ó, que está abaixo dessa superfície e acima dessa região laranja. Por isso, já que esses volumes aqui, ó, eles são iguais, os volumes são iguais, então eu posso afirmar que a integral dupla da minha função original sobre a região D é igual à integral dupla da minha nova função sobre o meu retângulo. Pronto. Agora que você entendeu essa igualdade,
Agora a gente vai começar a calcular integrais duplas para algumas regiões. Em particular, eu vou começar a falar para vocês o que é uma região do tipo 1. E aí a gente vai ver como é que vai ficar a fórmula, a expressão. Bom, antes de eu dizer a fórmula, tem que dizer o que é uma região do tipo 1. Então, ó, regiões do tipo 1. Olha só, uma região do tipo 1 é uma região em que o meu y ele está entre duas funções, que eu vou chamar aqui de função g1 e função g2, enquanto que o meu x está entre duas constantes. Então, olha só, o que é uma região do tipo 1? É uma região onde o nosso y está entre duas funções de x e o meu x está entre duas constantes. Mas como é que seria isso geometricamente? Bom, vamos lá. Seria o seguinte, imagine que você está aqui, você está no plano cartesiano. Então, o seu y está entre duas funções, g1 e g2. Aí, bora dizer que, sei lá, g1 é isso aqui. Vamos dizer que g2 é essa função aqui. Pronto, então, isso daqui é g2, isso daqui é g1. Então, você tem uma curva g1 de x, g2 de x. Ambas têm um gráfico, né, que é esse gráfico que eu desenhei aqui. E o x está entre A e B, ó, só que o x está entre constantes. Quer dizer que o x está entre duas retas verticais. Não é isso? O que é x igual a 1? É uma reta vertical em 1. O que é x igual a 0? Uma reta vertical no 0. Então, ó, o x está entre A e B. Bora dizer que o A está bem aqui. Vamos dizer que o B está bem aqui. Então, ó, nesse caso, com qual região eu estou lidando? Eu estou lidando com essa região bem aqui. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que o meu x está entre A e B e o meu y está entre duas funções de x. Então, isso daqui é uma típica função 1, função do tipo 1. Todo mundo entendeu, gente? Claro que nem sempre vai estar esse resto aqui. Normalmente vai estar só assim a função, né? A região vai estar só assim, ó. Ó, então, isso daqui é uma região do tipo 1. Perceba que é parecida com essa daqui. Todo mundo entendeu o que é uma região do tipo 1? Tá, então... Ok, agora como é que eu vou resolver essa integral para uma região do tipo 1? O que eu vou fazer? Eu vou fazer que nem eu estava fazendo anteriormente. Eu vou definir um retângulo. Aí, esse meu retângulo, em x ele vai estar entre A e B, da mesma forma que está aqui. E em y, eu só vou puxar um pouquinho mais aqui, ó. Vou puxar aqui. E vou puxar bem aqui, ó. Então, olha só, quem é a minha região original? A minha região original é essa aqui que está achurada. O que foi que eu fiz? Coloquei a minha região dentro de um retângulo. Está aqui o meu retângulo. Tá? Então, ó. Então, o que me interessa agora é só essa parte aqui. Só a parte que está o retângulo. Então, tá aqui, gente. Olha só, então o que eu fiz? Eu peguei a minha região e coloquei dentro de um retângulo. Aí, aqui, ó, a parte de baixo do meu retângulo, eu vou chamar de C. E a parte de cima do meu retângulo, eu vou chamar de D. Então, esse meu retângulo, em x, ele vai de A até B. Em y, ele vai de C até D. Aí tá. Então, voltando para o nosso raciocínio de antes, né? Qual é o raciocínio? Eu quero integrar
uma função f, só que essa função f eu quero integrar sobre a minha região D, que é essa região aqui. Aí o que, que nós vimos? Eu coloquei a minha região D dentro de um retângulo. Aí nós definimos uma nova função. Essa nova função, ela se comporta exatamente igual à minha função original dentro da minha região D, mas ela é zero fora da região D. E nós vimos que calcular essa integral aqui é equivalente a você calcular esta integral. E essa integral está definida sobre o retângulo. Então, se ela está definida sobre o retângulo, eu vou aplicar o teorema de Fubini. Aí você pode dizer, professor, mas o teorema de Fubini não é só para função contínua? De fato é. Aí você vai dizer, e essa daqui? Essa daqui não necessariamente ela vai ser contínua. Realmente, não necessariamente ela vai ser contínua, mas a gente poderia adaptar o teorema de Fubini e aplicar ele em funções, pelo menos, contínua por partes. Mas, não vou entrar nos detalhes, mas só saiba que sim, que dá para usar no teorema de Fubini. Então, usando o teorema de Fubini, vai ficar assim, gente. Ó, eu vou colocar aqui os intervalos de integração. Quais são os intervalos? Esses daqui. O x está entre a e b, e o y está entre duas funções. Então, aqui vai ficar entre a e b, e o y entre g1 de x, g2 de x. E a minha função. Aí, ó, estou integrando primeiro em relação a y, depois em relação a x. Gente, detalhe. Toda vez que a minha região é do tipo 1, você olha para ela como uma região do tipo 1, então o que você vai fazer? Você obrigatoriamente vai começar integrando em y. Porque y está entre funções de x. Na verdade, toda vez que você vai olhar para uma região tipo 1, tipo 2, você sempre deve começar a integrar pela variável que está entre funções. E a variável que está entre constantes, você deixa para o final. Porque nesse caso, se você inverter, vai dar errado. Não vai dar o mesmo resultado. Porque não esqueça, ó, que por mais que essas regiões aqui não sejam retângulos, por exemplo, aqui seria um círculo, né? Mas ainda assim o meu volume é o quê? O volume ele é um número, é um escalar. Então, toda vez que eu calcular essas integrais aqui, por mais que apareçam funções no meio do caminho, no meio dos intervalos de integração, mas o resultado ainda é um número. Então, se você calculou uma integral desse tipo aqui e no final não deu um número, quando você terminou de calcular tudo, aí volte que você errou alguma coisa. Tá? Então, não esqueça que essas integrais aí, elas são definidas e elas definem no final, né, elas vão me dar números, vão me dar um escalar. Ok. Então, está aqui, estou com essa integral. Como é que eu resolvo uma integral dessa? Isso aí é uma integral inteirada. Então, eu derivo já. Eu integro primeiro em relação a y, nesse caso aí, e depois eu integro em relação a x. Aí, ó, então vamos olhar aqui só para essa integral que está dentro aqui, ó, só essa daqui. Vou até chamar essa integral de asterisco e vou calcular ela bem aqui. Então, eu vou calcular aqui embaixo só essa integral, que é a integral de g1 de x até g2 de x da minha função f. Isso eu estou integrando em y. Deixa eu colocar aqui as funções de novo. g1 de x e aqui g2 de x. Aqui, quando eu for calcular essa integral, eu vou usar um raciocínio que a gente aprende lá no cálculo 1. Qual é o raciocínio? Bora ver. Lá no cálculo 1, quando você tem uma função assim, por exemplo, esse gráfico, uma função que vai de A até B. Está aqui o A, está aqui o B. Aí você vai calcular a integral que vai de A até B. Aí você vai ter o quê? Essa região aqui. Então, essa região aí equivale à integral que vai de A até B da sua função. Só que lá em cálculo 1 você também aprende, e depende da situação, você acaba tendo que usar, essa propriedade aqui. Ó. Eu poderia pegar um outro ponto nesse intervalo de A até B. Esse novo ponto eu vou chamar de ponto C. E aí você aprende no cálculo 1 que calcular essa integral
é a mesma coisa que integrar de A até C, a nossa função, mais a integral de C até B. A mesma função. Ah, professor, mas por que eu ia fazer isso? Lá no cálculo 1 tinha situações em que era importante você fazer isso, principalmente se a sua função era condicionada, né? Ela se comportava de um jeito em um intervalo, de outro jeito no outro intervalo. Aí isso não impedia você de calcular a integral, só que nesse caso você podia usar aqui essa propriedade. E aí você conseguia obter o mesmo valor, o valor que você queria inicialmente. Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse raciocínio para cá. Só que só tome um cuidado, porque aqui eu estou integrando em y. Tá? Se eu estou integrando em y, quer dizer que eu estou caminhando na direção do eixo y. Quer dizer que se eu for caminhar de C, por exemplo, aqui no meu... Opa! Gente, eu errei aqui, tá? Eu errei porque aqui... Na verdade, errei não, né? Eu já coloquei o resultado final. Mas, na verdade, o que é o teorema de Fubini? Desculpa, tá? Aqui é o retângulo. Não é ainda a região. Isso aqui eu já coloquei a resposta. O retângulo, todo retângulo, em x ele vai de A até B, em y ele vai de C até D. Pronto. Então aqui era para ser de C até D. Tá? Então, aqui eu já estou pulando aqui as etapas. Então aqui é de C até D. Pronto, agora está certo. Pois é, gente, então olha só. Na direção do eixo y, que é na direção vertical, nós vamos caminhar do ponto C até o ponto D. Onde é que está o ponto C aqui? Está bem aqui, ó. Então, essa linha horizontal, ela representa o meu ponto C. E onde é que está o ponto D? Bem aqui. Então, essa linha horizontal aqui em cima representa o ponto D. Então, se eu estou integrando de C até D, então eu estou caminhando a partir desse ponto aqui até chegar no final. Então, eu estou caminhando aqui, ó, de baixo para cima. E aqui tanto faz se eu começo a caminhar daqui, enfim, estou caminhando de baixo para cima. É isso que eu estou fazendo. Só que olha só, se eu começar a caminhar a partir do valor C, tanto faz se eu começo a caminhar daqui da extremidade, ou daqui onde eu coloquei, ou daqui, ou daqui. Quando eu caminhar verticalmente, eu sempre vou bater, vou encostar nesse gráfico aqui. Não é verdade? Então, conforme eu vou caminhar de baixo para cima, eu sempre vou bater, ó, sempre vou encostar nesse gráfico, que é o G1 de x. Então, eu posso caminhar da seguinte forma. Eu posso dividir essa minha caminhada maior em pequenas caminhadas. Então, no meu primeiro trecho, eu vou caminhar de C até a minha função G1. Aí aqui eu mantenho a minha função. Só que o meu retângulo não é só isso, o meu retângulo continua. Então, ó, da feita que eu paro aqui na minha região G1 de x, se eu continuar caminhando na direção vertical, vai ter uma hora que eu vou bater aqui, ó, na outra função, que é a função G2 de x. Então, esse aqui é outro pedaço da minha caminhada. Então, depois eu vou somar com essa caminhada que vai de G1 de x até G2 de x. Da minha função. Opa, desculpa, eu coloquei dx aqui, mas é dy, tá? Aqui também é dy. Tá, só que ainda não acabou a minha caminhada, né? Eu continuo. Eu parei aqui em G2 de x. Se eu continuar caminhando, finalmente eu vou terminar aqui, em D. Então, o último trecho da minha caminhada vai ser a integral que vai da função G2 até o valor D da minha função f. Aí você vai dizer, poxa, professor, legal, mas eu já estava tendo dificuldade para calcular uma integral. Aí o senhor transformou em 3. Não parece que ajudou muito, mas ajudou sim. Sabe por quê? Porque vamos analisar cada uma dessas integrais. Vamos analisar essa daqui, ó. Analisando essa daqui, perceba que eu estou indo de C até a função G1. Só que de C até a função G1, vocês concordam comigo que eu estou nessa região aqui, ó, essa aqui de baixo? Essa região aqui de baixo pertence a D? Não, não pertence. Então, se não pertence, qual é o valor dessa função na região onde não pertence a D? Quanto é? É 0. Então,
isso aqui, ó, tudo vai zerar. A mesma coisa vale para cá, porque aqui, ó, eu estou da função G2 até D. Então, eu estou nessa região aqui, ó. E nessa região aqui, já que eu não estou na minha região D, então nessa região aqui a minha função também vale zero. Logo, a minha integral também vai ser zero. Então, só sobrou essa integral aqui, que vai da função G1 até a função G2. Nesse trecho que vai de G1 a G2, agora sim, eu sempre estou na minha região D. E na minha região D, essa minha função aqui, ela se comporta exatamente igual à minha função original, pela definição dela. Então, ó, isso daqui, para essa região, essa função é igual à função original. Então, no final, vai ficar assim, integral de G1 de x até G2 de x da minha função original. Agora, isso daqui eu vou substituir aqui. E aí vai ficar assim a expressão. Vai ficar integral de A até B, integral de G1 até G2 da minha função original. Aí eu começo integrando em y, obrigatoriamente, para esse tipo de região, e termino integrando em x. Então, essa expressão aqui, gente, é a expressão que nós vamos usar para calcular a integral dupla sobre uma região mais geral. Em particular, sobre uma região do tipo 1. Todo mundo entendeu? Pelo menos o raciocínio. É claro que a gente ainda vai calcular, a gente não calculou nada ainda, né? Assim, a gente só está pegando a teoria. Agora a gente vai partir para a prática. Vai calcular alguns exercícios. Mas a ideia está toda aqui. Então, se você esquecer na hora da sua prova, você pode lembrar aqui dessas demonstrações, fazer isso lá e aí você consegue aplicar. Então, vamos aqui para o slide. Então, definição. O que é uma região do tipo 1? Vai aparecer aí. Então, uma região do tipo 1 é quando você tem uma região onde o nosso x está entre constantes e o nosso y está entre funções de x. Claro que essas funções aqui elas precisam ser funções contínuas, para poder eu ter ali uma região limitada e poder aplicar tudo que eu apliquei aí. Exemplo, ó, essa daqui seria uma região do tipo 1. Perceba que na região do tipo 1 você pode passar uma reta vertical nela e sempre, ó, passando uma reta vertical, você vai estar sempre dentro da sua região. Outra região do tipo 1, essa daqui. Então, meu y também está entre duas funções, já o meu x está entre A e B. Aí, nesse caso, você pode aplicar o que nós fizemos aí também. Ok. Então, ó, se f é contínua e a região do tipo 1, calcular esta integral é equivalente a calcular esta integral inteirada aqui. A diferença é que nos intervalos de integração vão aparecer funções. Aí isso vai deixar as coisas mais interessantes. Por exemplo, vamos resolver esse exercício. Diga, temos uma pergunta. Posso? Vou voltar ao slide. Esse aqui? Esse aqui. Ok. Ok. Muito bem. Olha, a pergunta dele foi a seguinte. Se a gente rotacionar essa figura em 90 graus, né, deixar ela em pé, digamos assim, ficaria uma coisa assim. Aqui, gente, vamos lá. No caso dessa figura aqui, eu posso olhar ela, ao invés de olhar ela como uma região do tipo 1, vamos aqui para o quadro rapidamente. Então, ó, o que eu fiz foi pegar uma região parecida, só que eu rotacionei aqui 90 graus. Tá? Nesse caso aqui, aquela que estava lá, eu só rotacionei. Aí, nesse caso, isso aqui não é uma região do tipo 1. Não é. Porque para ser uma região do tipo 1, você teria que ter funções de x. Essa parte da esquerda não é uma função de x. Tanto que se você fazer o teste da reta vertical, vai tocar em 2 pontos. A mesma coisa aqui. Só que isso aqui você pode olhar como uma região do tipo 2, que é o que nós vamos ver ainda. Mas já adiantando, na região do tipo 2, eu caminho da esquerda para a direita. Então, na região do tipo 2, é quando o meu x
está entre duas funções que dependem de y. Meu x está entre duas funções que dependem de y. Porque por mais que isso aqui não defina uma função para x, mas essa curva define uma função para y. E aí você consegue fazer por uma região do tipo 2. Tá? Então, dependendo da questão, você vai ter que realmente mudar aí a sua trajetória. Mas a gente vai ver direitinho quando a gente for chegar na região do tipo 2. Mas é isso mesmo. Obrigado pela pergunta. Tá, bora voltar. Vamos voltar aqui no nosso slide. Então, a gente chegou nesse exercício para a gente calcular essa integral. Aí eu vou só escrever aqui primeiro. A integral vai de 0 a 1, de 2x a 2. Gente, vamos lá. Essa questão aqui, ela é uma questão boa de prova? A resposta é não. Não é. Por quê? Porque ela é sem graça. Por que ela é sem graça? Porque, olha só, nesse caso aqui, ele já me deu os intervalos de integração. Ele já me deu, então qual é a graça disso? Não tem, eu não preciso nem desenhar a minha região. Porque ele já me disse, a única coisa que ele pediu foi, calcule essa integral. Aí você olha para essa integral aqui, mas já é uma integral inteirada. Aí o que você vai fazer? Só calcular a integral. Acabou. Não tem a mínima graça. O que teria graça? É se ele me dissesse assim, olha, calcule uma integral dupla sobre uma região D, aí essa região D ele me dá algumas características para eu poder desenhar a região, para eu poder depois dizer quem vão ser meus intervalos de integração. Aí isso teria muita graça, seria bem legal. Mas não foi isso que ele fez, né? Ele já me deu a integral aqui toda mastigada, toda pronta, então agora vou calcular. Então vamos lá, vou calcular essa função em relação a y. Então primeiro em relação a y, né? Então x para mim é uma constante, o y que é variável. Então vai ficar integral de 0 a 1. Vamos lá, gente. Qual é a integral de x em relação a y? xy, né? Porque x é constante. Então vai ficar a integral de xy. Aí menos a integral de y é y ao quadrado sobre 2. Aí olha o que vai mudar. Eu vou aplicar no intervalo de integração. Mas quem é o intervalo de integração? É 2x e em cima é 2. É isso. Mas perceba que a regra de integração continua a mesma. Tá? Aí agora o que eu vou fazer? No lugar do y, eu vou colocar 2. Deixa eu fazer aqui embaixo. E nesse caso vai ficar integral de 0 a 1. Vou colocar um colchete aqui. No lugar do y vai ficar 2, vai ficar 2x menos 2 ao quadrado sobre 2. Pronto, substitui por 2. Agora eu vou subtrair. E eu vou substituir no lugar do y, eu vou colocar 2x. Então vai ficar x vezes 2x menos, aí vou colocar aqui 2x ao quadrado dividido para 2. E vou fechar o colchete. No final ainda vou ter que integrar em relação a x. Agora é fazer conta. Isso aqui vai ser integral de 0 a 1. Aí aqui, vamos lá, aqui vai ficar 2x mesmo. Aqui, 4 sobre 2 é 2, vai ficar menos 2. Aqui vai ficar menos, vai colocar entre colchete ainda. Aqui, 2x quadrado. Aqui, menos 2x ao quadrado é 4x quadrado. Dividido para 2, vai ficar 2x quadrado. Aí olha que legal, esses dois aqui vão se cancelar, vai dar 0. Vai sobrar só isso daí. Então, isso é integral de 0 a 1 da função 2x menos 2. Agora é só integrar. Isso aqui é só cálculo 1. Integral de 2x é x ao quadrado. Menos integral de 2 é 2x. Intervalo é de 0 a 1. No lugar do x eu coloco 1. Vai ficar 1 menos 2. Aí, menos. No lugar do x eu coloco 0, mas vai zerar e vai zerar. Aqui é 0. Então, no final, a resposta vai ser menos 1. Acabou.
Por isso eu disse, não tem graça, né? Porque ele já me deu aqui a integral pronta, só para calcular a integral. Então, não tem diversão. Agora, uma coisa que seria divertida, aí eu concordo, é se ele te pedisse o seguinte, tem essa integral, e ele te pedisse o seguinte, desenhe a região de integração. Aí seria legal. Porque nesse caso, como é que você faria, se a gente quisesse desenhar a região de integração? Para desenhar a região de integração, olha só, na hora que você for desenhar a região de integração, você não precisa da função que está dentro da integral. Aqui, você não precisa disso daqui. Você só precisa dos intervalos de integração. Só isso, para desenhar a região. Então, pelos intervalos, o que ele está me dizendo aqui? Ó? Que o meu y está entre 2x e 2. Aí eu escrevo aqui, ó, y está entre 2x e 2. E o meu x está entre 0 e 1. Meu x está entre 0 e 1. Você consegue desenhar a região disso daqui? Consegue. Ó, só faz o seguinte. Aqui, y está acima do gráfico de 2x e abaixo do gráfico de 2. Quem é o gráfico de 2x? É uma reta crescente, corta a origem. Então, está aqui, ó. Isso aqui seria a minha função y igual a 2x. E quem seria a função y igual a 2? Seria uma reta vertical. Y igual a 2. E x está entre 0 e 1. Então, x está entre, aqui, ó, o x igual a 0. E o x igual a 1 é justamente aqui onde eles se cortam. Bem aqui, ó. Porque quando x é 1, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 2. Então, qual é a minha região, gente? Olha só. O x está entre 0 e 1, está entre essas duas retas. E o meu y está entre 2x e 2. Então, o y está acima dessa minha reta aqui, rosa, e abaixo da minha reta azul. Então, a minha região final é essa daqui. Todo mundo entendeu? Claro, ele não me pediu para fazer isso, mas a gente quis fazer, né? Só para passar o tempo. Então vamos lá. Continuando. Opa, diga. Interpretar. Perfeito. Olha só, gostei da pergunta. Ele perguntou, professor, e esse menos 1 aqui? Né? Como é que a gente vai interpretar isso daí? Porque dá negativo, porque até então a gente está esperando o quê? Seja sempre positivo. Mas por que a gente está esperando isso? Porque toda vez que a gente está falando de integral dupla, a gente sempre está olhando como se fosse uma função não negativa, ou seja, ela vai estar sempre acima do chão, e aí quando você calcula a integral, você acha um volume. Tá? Só que essa função aqui, que está acima do chão, ela também poderia estar abaixo do chão. Ou seja, poderia ser uma função não positiva, uma função negativa. Nesse caso, se a tua função é negativa e você calcula a integral dupla, o valor dela vai ser negativo. Vai ser ainda um número real, mas agora um valor negativo. Né? Por quê? Porque lembra que a definição de integral dupla não é o limite da soma dupla de Riemann do valor da tua função vezes ΔA. Só que se a tua função lá tiver valores negativos, esse resultado aqui também vai ser negativo. E aí o teu valor vai ser negativo. Tá? Então, quando uma integral dupla dá negativa, é porque, na verdade, ou ela toda, ou boa parte dela, a maior parte da superfície dela, se encontra abaixo do plano XY. É isso que está acontecendo. Tá? Eu acho que até a gente consegue ver isso aqui no GeoGebra. Quer ver? Bora ver. Excelente pergunta. Deixa eu colocar aqui no GeoGebra. Ó, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha função. É a função x menos y. Tá? X menos y. Só que tem restrição. O meu y está entre 2x. Meu y está entre 2x e 2. Ó, eu já fiquei com isso daí. Aí mais. Só que tem mais restrição, né? O meu x está entre 0 e 1.
Ó. Então perceba, ó, olha como é o gráfico da minha função. Ele está bem aqui. Para enxergar melhor, deixa eu fazer aqui. Meu x vou colocar entre -1 e 2. Y entre -1 e 3. E o meu z, aí esse vai ficar entre -3 e 1. Pronto. Olha só, gente. Nesse caso aqui, o gráfico da minha função todo está abaixo do plano xy. Então, por isso que nesse caso é natural que sim, que fosse dar um valor negativo. Agora, tem uma pergunta aqui interessante para vocês. Se eu pedisse para você, calcule a integral, que nem eu pedi, né, no meu slide. Aí o valor do negativo. Acabou. A resposta é essa. Agora, se eu te pedisse, calcule o volume do sólido formado pelo gráfico aqui da minha função e essa minha região aqui. Essa minha região. Aí, nesse caso, eu quero o volume. Se eu quero o volume, a resposta vai ser negativa? Não. Aí, nesse caso, por uma interpretação da questão, do contexto, aí eu teria que considerar o positivo. Tá? Que nem você fazendo no cálculo 1, lá no cálculo 1, às vezes você tinha o seguinte, né? O professor pedia para você assim, calcula para mim a área dessa região aqui. Aí ele escolhia aqui os pontos, né? Aí ele queria essa daqui. Aí ele quer essa área. Aí só que se você fizesse a integral direto daqui para cá, ia dar 0. Porque eu ia cancelar a outra. Mas ele não pediu para calcular a integral, ele pediu para calcular a área. Então, nesse caso aqui, para calcular a área, nesse ponto aqui você tem que considerar o valor negativo da integral, para ficar positivo, e aqui o valor normal, para você somar os dois. Tá? É a mesma coisa aqui. Se a gente pedir o volume, aí considere a parte positiva. Considere o sinal trocado. Agora, se a função for negativa, né? Se o resultado for negativo. Se a tua função estiver abaixo do plano. Mas gostei. Excelente pergunta. Muito boa mesmo. Bom, então tá. Bora voltar aqui para o nosso slide. Vamos resolver mais algumas questões. Olha, essa daqui que vai aparecer agora para vocês, essa é melhor. Essa nos dá mais emoção. E por que ela dá mais emoção? Porque ela não me diz logo quem são os limites de integração. Ela fala, olha, calcule essa integral. E só que ele diz, qual é a região de integração? É uma região aí que é limitada por essas duas curvas. Acabou. Não me diz mais nada. E aí a gente vai ter que tentar encontrar essa região. Então, deixa eu colocar aqui a integral. A integral é da função xy. E aqui, as minhas curvas são y igual a x ao quadrado e y igual a 3x. Gente, nesse caso, você não tem a região de integração. Não tem. Você vai desistir da questão? Não. O que você vai fazer? Vai falar, olha, eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu sei pelo menos desenhar o gráfico dessas duas funções aqui? Sei. Então vou fazer isso e depois, quem sabe assim eu consigo achar a minha região. Mas é isso mesmo. Então aqui, ó. Se eu fosse calcular o gráfico desta função, é x², é uma parábola. Com cavidade para cima, simétrica aqui, corta o eixo, corta a origem. Então eu vou ter algo assim. Ok. E essa daqui? É uma reta crescente, corta a origem. Pronto. Tá aqui, ó. Desenhei uma parábola, desenhei uma reta. E aí eu consigo identificar uma região limitada por essas duas curvas? Consigo. Então o que ele quer, a região que ele quer que eu integre é essa daqui, ó. Tá aqui. É essa região. É isso mesmo, gente. Aí nesse caso, perceba que o meu y
ele está acima da parábola ou da reta? O meu y está acima da parábola ou da reta? Da parábola, né? Ó, o y está acima da parábola, ou seja, a minha parábola limita y por baixo e a minha reta limita y por cima, nessa região. Então aqui vai ficar x ao quadrado e aqui vai ficar 3x. Então, ó, já achei meus limites de integração para y. Falta achar para x. Lembrando que x está entre constantes, né? Ou seja, o que eu tenho que achar é quando é que começa essa região e aqui, ó, onde é que termina essa região. Mas claro que nesse caso, gente, ela começa e termina onde os meus gráficos se interceptam, eles se tocam, eles se cruzam. Lá em cálculo 1, como é que você fazia? Como você queria achar os pontos ali em comum dos gráficos, onde eles se tocam? Você igualava as funções. Então aqui, ó, você fazia. Quem são as funções? É a função x² e 3x. Aí você igualava, ficaria x ao quadrado igual a 3x. E você resolver essa equação do segundo grau. Pode resolver da forma que você quiser. Eu quero usar Bhaskara. Use Bhaskara. Não, eu quero, sei lá, usar outra. Pode usar, deixa ser uma forma válida, né? Aqui, ó, vou fazer assim. Vai ficar x² menos 3x igual a 0. Aí eu vou colocar o x em evidência. Aí vai ficar x menos 3. Isso aqui igual a 0. Aí daqui eu consigo tirar duas respostas. Eu consigo tirar x igual a 0, né? Aqui. Mas também pode ser que x seja igual a 3. Para poder que dá 0. Então, aqui elas se encontram no 0 e se encontram aqui em x igual a 3. Então, qual é a limitação para x? O x está entre 0 e 3. Pronto. Gente, essa daqui é a parte principal. É você desenhar a sua região e, a partir do desenho, você descobrir os intervalos de integração. Da feita que você fez isso, acabou. Você matou a parte mais importante. A partir daí, é só fazer uma integral inteirada, fazer do cálculo 1. É só cálculo 1, praticamente, a partir daí. Tá? Então, vamos lá. Agora que eu já descobri os meus limites de integração, eu vou aplicar nessa integral aqui. Aí, como vai ficar? Vai ficar, ó, eu posso começar por qualquer um, começar por x ou y? Não, tem que obrigatoriamente começar por um deles. Na hora de integrar uma região do tipo 1, eu tenho que começar por um deles. Por qual eu vou começar? Obrigatoriamente. Por y. Então, você sempre vai começar integrando aquela variável que está entre funções. E vai integrar, por último, aquela variável que está entre constantes. Porque se você não fizer isso, você não vai acertar a questão, você vai errar. Vai dar uma outra coisa. Então, vai ficar assim. Vou começar integrando em y. Y está entre x² e 3x. E o x está entre 0 e 3. Qual é a função? É a função xy. E eu começo em y, depois eu integro em x. Gente, mais uma vez, por mais que aqui nos intervalos de integração apareçam funções, mas o resultado disso aqui tem que ser um número, tá? Se você calculou tudo isso aqui, no final deu uma função, sei lá, deu x ao cubo, você errou. Aí volte e veja o que você errou. Então vamos lá. Aqui, eu vou começar integrando em y. Então meu x é constante, vou integrar só o y. Vai ficar integral de 0 a 3. Aí vai ficar x vezes y ao quadrado sobre 2. Aí eu vou aplicar meus limites de integração, que é x ao quadrado e 3x. Só para simplificar, esse 2 que está aqui embaixo dividindo, ele é uma constante. Então eu vou já tirar ele da integral toda. Então ele vai ficar aqui fora. 1 sobre 2, integral de 0 a 3, x. Aí vamos lá. No lugar do y, eu vou colocar 3x. Então vai ficar 3x ao quadrado. Vai ficar 9x². Aí menos. No lugar do y eu coloco x². Vai ficar x ao quadrado, que é x à quarta. Ok, perceba que da feita que eu fiz isso daqui, virou uma integral do cálculo 1. Aqui é só resolver. O que eu posso fazer? Posso já distribuir esse x. A minha integral vai ser meio integral de 0 a 3. Aí vai ficar
9x ao cubo menos x elevado a 5. Aí agora sim eu vou integrar. Então isso aqui vai ser meio. Aqui, 9 quartos de x elevado a 4 menos x elevado a 6 sobre 6. Isso de 0 a 3. Vou substituir por 3 aqui. Vai ficar meio. Aí, gente, olha, aqui é 3 a quarta, né? E o 9 é 3 ao quadrado. Aí o que eu posso colocar então? Posso deixar 3 ao quadrado vezes 3 à quarta. Aí vai ficar 3 elevado a 6. Ah, professor, posso calcular esse valor aqui? Pode, não tem problema. Você pode fazer aqui. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Essa é a questão. Aí menos, aqui ó, vou colocar o 3 também. Vai ficar 3 elevado a 6. Sobre 6. Depois eu ia colocar 0. Mas quando eu colocar 0 vai zerar todo mundo. Então deixo só assim mesmo. O que eu ainda posso fazer aqui para mexer? Posso calcular o MMC. E aqui vai ser 1 sobre 2. O MMC entre 4 e 6 é 12. Doze dividido para 4 é 3. 3 vezes isso aqui vai ficar 3 vezes 3 elevado a 6. Menos 12 dividido para 6 é 2. Aí vai ficar 2 vezes 3 elevado a 6. Olha só, gente. Aqui você tem 3 vezes alguma coisa menos 2 vezes essa mesma coisa. Então, quando você faz, por exemplo, 3x menos 2x, isso aqui dá só x. É isso que eu vou fazer aqui. Aí vai ficar 3 menos 2 é 1. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes 3 elevado a 6 dividido para 12. O que dá para fazer aqui é simplificar. Posso simplificar por 3. Aqui vai ficar 4 e vai ficar aqui o expoente 5. Então, para encerrar, isso aqui vai ser 3 elevado a 5. Isso aqui vai dar 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 3 vai ficar 243. 243. Dividido 2 vezes 4, 8. Pronto. Você vai falar, nossa, professor, foi difícil. Não, não foi difícil. Assim, pode ter sido trabalhoso para a gente, né, fazer essas contas. Mas isso aqui você conseguiria resolver tranquilamente. Acho que a parte principal que eu queria que você entendesse foi essa parte inicial aqui. Você entendeu isso daqui? Eu estou satisfeito. Aí o resto é só você revisar um pouco de cálculo 1, caso você ainda tenha alguma dificuldade. Porque é basicamente as regras do cálculo 1 mesmo, de integração. Ok, alguma pergunta até aqui? Então, bora resolver mais uma questão. Olha lá, terceiro exercício vai ser calcule essa integral, sendo que D é região limitada por essas duas curvas. E aí você mesmo já pode fazer no seu caderno, né, desenhando as curvas. Deixa eu fazer aqui no segundo quadro. Aqui eu tenho essa integral, que é x mais 2y, e as curvas que limitam aí a minha região é y é igual a 2x², y igual a 1 mais x ao quadrado. Então tá, bora fazer. Aí de novo, você não sabe ainda como é a região, mas ele lhe deu a dica de que é uma região limitada por esses dois gráficos. Aí o que você vai fazer? Desenhar os gráficos. Então, vamos desenhar gráfico aqui. Vou desenhar logo isso aqui. Qual é esse gráfico? É a função x², que eu já sei que é aquela parábola, deslocada uma unidade para cima.
E aí você vai ter algo mais ou menos assim. Pronto. Próxima, 2x². Essa gráfica aqui é a função x² multiplicado por 2, que vai fazer com que o gráfico ele fique um pouco comprimido, né? Você lembra disso? Lá, cálculo 1? Pois é. Então, vai ser algo assim, ó. Pronto. E aí, quando você desenha os gráficos, você já percebe que realmente eles limitam aqui, ó, uma região. Aí você já percebe também que, falando em termos da variável y, o nosso y ele está acima da parábola aqui rosa, né, que é a parábola 2x², ou seja, ele é limitado inferiormente por essa função aqui, 2x², e é limitado superiormente por essa função aqui, x² mais 1. E o x? No caso do x, eu tenho que ver quais são esses pontos aqui, ó. Que são os pontos onde os meus gráficos se encontram. Ainda tenho que descobrir quem são esses pontos, mas eu já sei como eu descubro, né? É só igualar as minhas funções aqui. Então, se eu igualar 2x² igual a x² mais 1, na hora que eu for resolver, eu posso fazer assim, ó. Subtrair todo mundo por x², vai ficar x² igual a 1. Né? Ou seja, esse aqui aparece subtraído no primeiro membro, fica assim. x² igual a 1, mesma coisa que x igual a mais ou menos 1. Então, tá aqui, ó, menos 1, mais 1. E aí eu digo então que o meu x está entre menos 1 e 1. E agora é fazer a conta. Então, vamos fazer. Ó, lembrando, essa aqui é a parte principal. Consegui a parte principal? Ótimo. Excelente. Agora, bora colocar ela aqui. Bora aplicar. Então, vai ficar... Bom, começando sempre por... Nesse caso aqui, por y, porque ele está entre funções. Então, y vai de 2x² até x² mais 1. Já o meu x vai entre menos 1 e 1. A minha função aqui, ó, é x mais 2y. Eu vou integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Bom, então, integrando primeiro em relação a y, x integrando em relação a y vai ficar xy mais integral de 2y, y². Estou aplicando no intervalo de 2x² até x² mais 1. Então, agora eu vou substituir y nesses valores. Então, isso aqui vai ser integral de menos 1 a 1. Ó, no lugar de y, eu coloco x². Vai ficar x vezes x² mais 1 mais x² mais 1 ao quadrado. Aí agora, menos, no lugar do y, eu coloco 2x². 2x² vezes x é 2x ao cubo. Mais, aqui vai ficar 2x² ao quadrado. Então vai ser 4x à quarta. Pronto, o resto é fazer essas contas aí, né? Mas a gente vai fazer. Ó, eu vou pegar essa integral aqui, vou dividir ela em duas partes. Você já vai entender por quê. Mas eu vou dividir. Claro que o que eu vou fazer aqui é só um jeito de fazer, mas se você quiser... O que você poderia fazer aqui? Desenvolver esse ao quadrado, fazer as contas, calcular a primitiva de todo mundo e resolver. Aí você ia ter a mesma resposta. Mas olha só como a gente vai resolver aqui hoje. Eu vou separar isso aqui em duas integrais. Na primeira, eu vou colocar esse daqui, que é x vezes x² mais 1. E vou colocar esse daqui, que é menos 2x ao cubo. Já na minha segunda integral, eu vou colocar os outros dois, né? Quem foi que sobrou?
sobrou esse daqui. Posso até desenvolver logo o ao quadrado dele. Quadrado primeiro, x à quarta, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E vou colocar isso aqui, menos 4x à quarta. Por que eu separei em duas integrais? Porque o meu intervalo de integração ele é simétrico, ele é de menos 1 a 1. Então faz sentido eu querer observar se existe uma paridade. Aí eu já separei em duas integrais, porque no caso dessa daqui, gente, essa função é o quê? Par ou ímpar? Poderia ser nenhuma das duas também, mas nesse caso já tem uma paridade. Aqui qual é a paridade? Par ou ímpar? É ímpar. Por que é ímpar? Olha, se eu coloco menos x aqui, muda o sinal. Se eu coloco menos x aqui, ó, nessa função bem aqui, muda o sinal também. Porque aqui não vai mudar, mas aqui vai. Então essa função aqui é ímpar. Ou se você quiser, poderia só multiplicar. Ia ficar x ao cubo mais x. X ao cubo mais x é ímpar também. Ok, então toda essa galera aqui é uma função ímpar. Ora, quando você integra uma função ímpar no intervalo simétrico, quanto é que dá? 0. Então toda essa integral aqui, é nessa hora que o aluno sente uma felicidade enorme, né? Toda essa integral aqui é 0, porque você percebeu que é ímpar, você não precisa calcular ela. Está aqui, zerou. E esta daqui? O que essa função é? É par. Né? Pode colocar menos x, vai ficar a mesma coisa. Então, essa função aqui, ela é par. Só que nesse caso, a gente não vai zerar. O que vai acontecer é que isso aqui vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 1. Mas também isso vai facilitar depois, quando for colocar no limite de integração. Então, isso daí é igual a 2 vezes a integral de 0 a 1. Aí vamos lá, quem sobrou aqui dentro? Sobrou 1 mais 2x² menos, ó, eu tinha x à quarta menos 4x à quarta, então vai ficar menos 3x à quarta. E agora, vamos calcular essas primitivas aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes. Aí aqui, a primitiva de 1 é x. Então, eu vou colocar aqui x mais. Aqui, a primitiva vai ficar 2/3 de x ao cubo. E aqui vai ficar menos 3/5 x elevado a 5. Vou aplicar no intervalo de 0 a 1. Ora, eu vou aplicar logo todo mundo em 1. Vai ficar assim, vai ficar 2 vezes 1 mais 2/3 menos 3/5. E quando eu for colocar em 0, vai zerar. Então vai ficar só isso daqui. E agora eu tenho que calcular MMC. O MMC aqui é 15. 15 dividido para 1 é 15. Então, aqui vai ficar 15. 15 vezes 1 é 15. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 2 é 10. 15 por 5 é 3. Vezes 3 dá 9. Aqui vai dar 10 menos 9 é 1. 1 mais 15 é 16. 16 sobre 15. Vezes 2, só multiplica o numerador. Então, a resposta, 16 vezes 2, 32 sobre 15. Acabou. Encontramos. Todo mundo entendeu? Então, tá fácil? Tá, né? Só tá trabalhoso, assim, dependendo da questão, dá um trabalhinho, mas não tá difícil, não. Lembrando, ó, o mais importante é essa parte aqui. O resto é cálculo 1, basicamente. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as regiões do tipo 2. Tá? Então, já classifiquei o que é uma região do tipo 1. Quero dizer agora o que é uma região do tipo 2. Bom, mas acho que você já espera o que é uma região do tipo 2. Porque na região do tipo 1, o meu y estava entre funções. Agora vai ser o x. Então, deixa eu escrever aqui no quadro mesmo. Regiões do tipo 2.
Olha, aqui, gente, vamos lá. O que caracteriza uma função do tipo 2? Agora, é o meu x que vai estar entre funções que dependem de y, e é o meu y que vai estar entre constantes. Tá? É isso daqui. O que é quando x é uma função de y? É só você pensar, por exemplo, ao invés de ter uma parábola assim, ó, você tem essa parábola aqui, quem é? É a função y igual a x quadrado. E essa parábola aqui, ó? Quem é essa parábola aqui? Essa daqui já é a parábola x igual a y ao quadrado. Então perceba que para ser uma função que depende de y, já não é mais o teste da reta vertical, é o teste da reta horizontal. Então, por exemplo, o que seria funções assim? Você poderia ter uma função. Aqui, essa função poderia ser o gráfico de uma função que depende de y. E você poderia ter também algo assim. Isso daqui é o gráfico também de uma função que depende de y. Já o meu y, ele está entre constantes. Ou seja, está entre duas retas horizontais. Então tá aí. Então isso daqui seria uma região do tipo 2. Aí como é que a gente faz para calcular a integral nesse caso? Perceba que eu vou aplicar o mesmo raciocínio de antes. Qual é o raciocínio? Bom, eu vou transformar isso aqui num retângulo. Então eu vou estender mais um pouquinho aqui. E vou estender um pouquinho aqui também. Aí esse meu retângulo, em x, ele está entre A e B. Em y, ele está entre C e D. Aí nesse caso, gente, na hora que eu for calcular a integral dupla, lembrando que a minha região original é essa daqui, tá? Esse retângulo aqui foi eu que acrescentei, mas a região original é essa daqui. Essa que eu estou chamando de região D. Então, integrar na região D equivale a você integrar nesse retângulo aqui que eu desenhei, sobre aquela função. Só que olha só, se eu integrar primeiro em x, porque assim, ó, aqui eu posso aplicar o teorema de Fubini. Aí vai ficar integral de c até d, integral de a até b, dessa minha função. Aí agora eu estou integrando em x primeiro. Ora, se eu estou integrando em x primeiro, eu estou caminhando aqui, ó, horizontalmente. Então, eu estou caminhando da esquerda para a direita, onde aqui é o A, aqui é o B. Só que você já sabe. Eu poderia pegar aquela integral, separar em 3 integrais. O primeiro trecho que eu vou caminhar é que vai de A até essa função aqui, H1. Só que entre A e H1, eu estou fora da região D. E aí aquela minha função é zero. A mesma coisa para cá, entre H2 e B. Nessa região aqui, eu não estou na parte D, na região D, e aí a função aqui é a subvalor zero. E só vai sobrar quem? Só essa região aqui, que é quando o x está entre H1 e H2. Então, no final, vai ficar essa expressão. Vai ficar a integral de C até D, integral de H1 até H2. Da minha função original, só que agora eu estou integrando primeiro em x, depois em y. Então, essa expressão aqui é que vai me ajudar a calcular integrais para regiões do tipo 2. Claro que dependendo da sua questão, pode ser uma região que seja assim, por exemplo. Ó. Isso aqui é só uma observação. Digamos que você tem uma região assim, sei lá. Assim. Vamos colocar assim. Pronto. Aí, nesse caso, se você perceber, se você quiser olhar toda a região não é do tipo 1.
Por quê? Porque bem aqui, ó, se você fizer uma reta vertical, perceba que você vai até sair. Ó. Isso aqui não define uma função aqui que depende de x. Né? Então você não consegue. Só que também não poderia ser do tipo 2. Porque quando você passar uma reta bem aqui, ó, caminhar, aqui você vai sair da região. E depois voltar. Então, essa região aqui não é nem do tipo 1 nem do tipo 2. Mas nada impede você de dividir a região em duas. Então, por exemplo, você poderia pegar aqui e dividir bem aqui. Pronto. Aí agora assim, ó, o lado esquerdo é uma região do tipo 2. E o lado direito seria uma região do tipo 1. Então você calcula a integral para essa região, depois calcula a integral para essa região, e depois só faz somar os resultados. Então isso é algo que pode ser feito. Voltando aqui para o slide. Então, ó, já definimos o que é uma região do tipo 2. Aí aqui no slide só vai aparecer para vocês a definição. Acho que já está também no quadro, né? Então está aqui, ó. Do tipo 2. Uma região do tipo 2 seria uma região dessa onde o meu x está entre funções de y. Essas funções são contínuas desse intervalo. E o y está entre constantes. Isso aqui seria uma região do tipo 2. E aí, nesse caso, a nossa integral vai ficar desta forma aqui, como nós já colocamos no quadro. Vamos exercitar agora. Gente, aqui ó, eu trouxe 3 exercícios. 3. O primeiro, que é esse daí, eu vou deixar para casa. Porque, de novo, né, ele já me deu a integral de integração, eu não quero que ele mediu, eu quero descobrir qual é. Então, esse eu vou deixar para casa, porque você já sabe que calcular isso daí é basicamente fazer as operações do cálculo 1. Então, pode deixar para casa, pode anotar, ok? O 2 e o 3 a gente vai fazer aqui. Agora, eu só queria chamar a atenção de vocês, porque o último exercício de hoje, que é o exercício 3 dessa parte aí, ele é o mais legal, ele é o mais interessante, ele é o mais elegante. Já estou avisando já estou dando aqui um spoiler para vocês. Então, fique até o final, você não vai se arrepender. Mas tá, para esse daqui, por mais que eu não vá resolver, eu queria só fazer uma parte dele, que ele não pediu, mas eu vou fazer, que é a região. Por mais que ele não me disse, né, não me pediu para desenhar a região, e eu nem precisaria, porque ele só quer calcular a integral, mas e se ele tivesse pedido para mim, desenhe a região de integração, você saberia fazer? Isso é interessante para a gente treinar. Então, para a gente treinar um pouquinho, deixa eu escrever aqui, ó, de 0 a 2. E aqui é de y até 2y. A função aqui é xy. Ó, então isso daqui, tá? Você já sabe, isso aqui, ó, até escrever aqui, ó, dever de casa, tá? Então, aproveite aí o feriado. Sei que você vai estudar muito cálculo. Então aproveite esses dias aí, tá? Para estudar bastante, já tem pelo menos um dever de casa para você se divertir. Tá, bora aqui pro quadro agora. Por mais que isso aqui eu deixei como dever de casa, mas eu queria pelo menos desenhar a região para vocês. Se eu pedisse para você desenhar a região, aí o que você vai fazer? Que nem a gente fez lá na primeira questão. Você teria que olhar para as limitações. Então o que diz essas limitações? Elas me dizem que x está entre y e 2y, e o y está entre 0 e 2. Está aqui, 0 e 2. Como é que eu vou desenhar isso daqui? Porque agora ó, eu tenho funções. Aqui eu tenho uma função x igual a y, e aqui eu tenho uma função x igual a 2y. E agora, eu não sei mais fazer. Sabe sim, sabe fazer. Então, ó, vamos lá. Faz aqui o plano cartesiano. Gente, x igual a y, você sabe fazer? Sabe, né? Mesma coisa que y igual a x, que é ainda a minha reta lá, a minha reta de identidade. Está aqui. A minha reta de identidade. E esse daqui, professor, x igual a 2y. Não sei fazer. Sabe, porque isso aqui é a mesma coisa que x sobre 2 igual a y. É a mesma coisa, né? Então, o que é isso aqui? Também é uma reta crescente, corta a origem, mas a inclinação dela é metade, né? Divide por 2 aqui. Então, ficaria algo mais ou menos assim.
Algo assim. Pronto. E o meu y? Ah, o meu y está entre 0 e 2, só que agora é y. Y são retas horizontais, né? Então, y igual a 0, está aqui, é o eixo x. E o y igual a 2? Bora dizer que o 2 está aqui. Então, eu teria que fazer aqui uma reta. E pronto. Qual é a minha região aqui? Essa aqui. É esse triângulo. Ó, pode perceber. O x ele está à direita dessa reta rosa e à esquerda dessa reta azul. Então, a reta rosa limita ele pela esquerda e a reta azul limita ele pela direita. E o meu y está entre 0 e 2, entre constantes. Aí me dá essa região. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, pronto. Essa aqui seria a nossa região D. Aí tá, bora para o segundo exercício, né? Deixa eu passar o slide, porque, enfim, você já sabe que é dever de casa aquilo ali. Olha só, os outros são mais interessantes. Então, próximo exercício. Eu tenho esta integral de y e as curvas são y igual a x menos 1 e y² igual a 2x mais 6. Então, vamos lá. Ora, para eu descobrir a minha região, eu tenho que fazer os gráficos das minhas funções. Primeiro esse gráfico aqui, x menos 1. Eu sei fazer esse gráfico? Sei. Bom, qual é esse gráfico? Esse gráfico é a reta, só que deslocada uma unidade para baixo. Então, seria algo assim. Pronto. Essa aqui seria a função x menos 1. Ou também, né, x menos 1 ou y mais 1. Então, essa reta aqui. E essa daqui? Perceba que aqui tem y², né? Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar o x aqui. Se eu isolo o meu x, nesse caso vai ficar x igual a y² dividido para 2 menos 3. Pode perceber, ó. O x deu y² sobre 2 menos 3, quando eu isolo ele aqui. Tá, pessoal, mas e daí? Porque eu não sei fazer quando é assim, eu só sei fazer quando é y aqui e o x aqui. Tá, não tem problema, vamos pensar que aqui era y, aqui era x. Nesse caso, como é que seria o gráfico? Seria assim, né? Seria x² seria essa parábola, só que dividido para 2 seria uma parábola um pouco mais larga, né? Porque você dividiu para 2, deslocada 3 unidades para baixo. Então seria algo mais ou menos assim. Tá, só que agora é x no lugar, não é? Aqui é y, aqui é x, aqui é y. O que é que eu faço? Gente, é só essa parábola agora ela vai ficar deitada, tá? Deitada. Então, nesse caso, vai ser assim, ó. Eu coloco aqui o menos 3 e eu vou fazer assim com a minha parábola. Pronto. Bem aqui, ó, eu desloquei ela, menos 3, tá? Menos 3. E obtive essa minha imagem. Ok. Qual é a minha região? A minha região é esta daqui. Aí você percebe, ó, que o x, a limitação dele à esquerda é a parábola. Quem é a parábola? Essa daqui. Então, é y² dividido para 2 menos 3. E à direita dele, a limitação é a reta. Quem é a reta, se eu isolar o x aqui? Y mais 1. Y mais 1. Pronto, agora só falta descobrir qual é o valor que aparece bem aqui, ó, que é onde começa a minha região em y, e bem aqui, que no caso seria por aqui. Então, tem que saber qual é esse valor inicial de y e qual é esse valor final. Como é que eu descubro? É só igualar as funções. Eu vou igualar o x agora. Quando eu igualo esse x com o x daqui, vai ficar y² sobre 2 menos 3 igual, aqui vai ficar y mais 1. Aí vamos resolver. Isso aqui vai ficar y² sobre 2
menos y menos 4 igual a zero. Vou multiplicar todo mundo por 2. Então, vai ficar y ao quadrado, vai ficar y ao quadrado menos 2y menos 8 igual a zero. Vou resolver essa equação de segundo grau. Você pode resolver da forma que você quiser, pode usar Bhaskara. Eu vou usar aquela regra lá. Pense em dois números que multiplicando vai dar menos 8 e somando vai dar 2 positivo. Aí você tem menos 2 e 4. É isso mesmo. Então aqui você vai ter y igual a menos 2, y igual a 4. Pode perceber. Multiplicação desses dá menos 8, somado isso daqui vai dar 2 positivo, né? Que é menos o que está aqui aparecendo. Então resolvi aqui a minha equação e descobri que o y está entre menos 2 e aqui 4. Vou escrever isso daqui, entre menos 2 e 4. E agora tem que resolver a minha integral. Mas, como eu falei, essa aqui é a parte principal. Então, feito que você fez isso, o resto é conta. Tem que fazer conta. É o trabalho braçal, né? Como é que vai ficar a nossa integral? Bom, o nosso x está entre a função y ao quadrado sobre 2 menos 3 e a função y mais 1. E o nosso y está entre menos 2 e 4. A função que aparece aqui é só a função y. E eu começo integrando em x, tá? Porque x está entre as funções. Depois em y. Bom, como eu estou integrando em x, isso aqui é constante. Então vai ficar integral de menos 2 a 4 x, ou melhor, y vezes x. Integral de y é yx. Vou aplicar nos intervalos, que é y ao quadrado sobre 2 menos 3, e aqui em cima y mais 1. Ok, bora fazer essa conta. Isso aqui vai ficar integral de menos 2 a 4, y vezes, no lugar do x eu vou colocar y mais 1. Então aqui é y mais 1. Menos, no lugar do x eu coloco isso daqui, que é y ao quadrado sobre 2 menos 3. Aí vamos fazendo conta, né? Isso aqui vai ser integral de menos 2 a 4. Aí aqui tem y vezes. Aqui tem y mais 1. Ó, menos com menos aqui vai dar mais, tá, gente? Então vai ficar 3 mais 1, que é 4. Vai ficar 4 mais y. E aqui menos y ao quadrado sobre 2. Aí vou distribuir o meu y para poder começar a calcular as primitivas. Isso aqui vai dar integral de menos 2 a 4. Aí vai ser 4y mais y ao quadrado menos y ao cubo sobre 2. Agora é calcular a primitiva, né? Então vamos lá. Primitiva. Aqui 2y ao quadrado. Depois y ao cubo sobre 3. Depois y à quarta sobre 8. Isso no intervalo de menos 2 a 4. Vou colocar no lugar do y o 4. Vai ficar 4 ao quadrado, 16, vezes 2 é 32. Aí aqui vai ficar 4 ao cubo, 64, dividido para 3. E aqui é 4 elevado a 4, né? Então vou deixar assim, ó. Vai ficar 16 vezes 16, né? Porque 4 ao quadrado é 16, então vai ficar assim, dividido para 8. Aí, menos, agora eu vou colocar menos 2 aqui. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo, vezes 2 é 8. Aí, mais, menos 2 ao cubo é menos 8, então vai ficar menos 8 terços. Menos 8 terços. E aqui, menos 2 à quarta dá 16 positivo, mas tem esse menos aqui. Aí 16 sobre 8 dá menos 2. Pronto, bora fazer conta ainda, né? Se eu pegar, eu posso simplificar isso com esse. Aqui vai dar 2. Então, isso aqui vai ser igual... O que eu tenho? 32 mais 64 sobre 3. Aí aqui sobrou menos 2 vezes 16, que é menos 32. Aí aqui vai ficar
Ó, 2 com menos 2, não, 2 não, né? 8 com menos 2 é 6. Só que tem esse menos aqui, tá? É menos 6. Menos 6. E aqui menos com menos vai dar mais. Então, mais 8 terços. Aí o que dá para fazer aqui? Dá para simplificar o 32 com menos 32. 64 sobre 3 mais 8 sobre 3, soma 8 com 64. Vai dar 72 terços. Menos 6. Só que isso aqui é divisível por 3. Quando você divide aqui, ó, vai ficar 24 menos 6. Resposta final, 18. Pronto. Mais uma vez, deu um pouco de trabalho, mas o trabalho foi as contas. Então, se você ter paciência, fazer com calma ali, você consegue acertar essa questão. O principal era ver como era a região. Última questão, gente, para fechar aqui com chave de ouro e você ir para o seu feriado aí feliz da vida. Apesar de que sexta-feira tem aula de exercício, né? Já falei, você não vai faltar. Então, olha só essa daí. Essa daí é muito legal. Vocês já vão descobrir por quê. Então, exercício 3. Você tem a integral dupla e elevado a y ao quadrado e a minha região é essa região aí, 0 menor ou igual que x, menor ou igual que y, menor ou igual que 1. Aí tá, nesse caso aqui, ele já me disse mais ou menos como é a região. A região tem essas limitações aqui. Então eu vou usar essas informações. Perceba o seguinte, primeira coisa, bora olhar para cá. Ó. Tanto x quanto y são maiores ou iguais que 0. Então nós estamos no primeiro quadrante. A gente até fez uma parecida outra vez. Então estou no primeiro quadrante. Agora olha para cá. O meu y ele está acima da reta y igual a x e abaixo da reta y igual a 1. Como é a função y igual a x? É uma reta aqui de identidade. Está aqui. E como é a função y igual a 1? É uma reta horizontal. Então aqui você tem y igual a 1 de azul. E aqui você tem y igual a x de amarelo. Então, o y está acima da reta amarela, abaixo da reta azul. E os dois estão no primeiro quadrante. Então, ó, eu obtenho essa região aqui. Então, nesse caso, o meu y está entre x e 1. E o meu x? Bom, meu x começa aqui em 0 e ele termina aqui, que é 1. Né? Ou seja, quando as retas se encontram, né? Elas se encontram, ó, iguala, fica x igual a 1. Então, bem aqui, eu tenho o valor 1 e aqui também já sei que é 1. Aqui. Até que nada demais, né? Você fala, poxa, professor, essa daí é até mais fácil do que as que a gente já fez aqui. É verdade. Achar essa região aqui foi bem mais fácil do que achar as outras regiões. O problema é na hora que você vai aplicar na integral, ó. Que vai ficar integral, começando integrando em y, né? Aqui, de x até 1, aqui de 0 até 1, e elevado a y ao quadrado, dy dx. Aqui que está o problema. Porque, olha só, da feita que eu for integrar aqui, eu vou ter que achar a primitiva disso daqui. Você sabe qual é a primitiva disso daqui? Ah, pessoal, não é ele mesmo? Não, não é. Não é ele mesmo. Tá, então quem é? Né? Porque aqui, ó, é e elevado a y ao quadrado, tá? Não é e elevado a é só y ao quadrado. Ah, só e agora? Já sei. Aplica aí método da substituição simples. Você vai conseguir fazer? Não, não vai dar para fazer assim. Ah, então a integração por parte? Também não. Ah, já sei. Substituição trigonométrica? Não. Frações parciais? Não. Então, como é que resolve essa integral aqui do cálculo 1? Gente, essa integral aqui você não vai conseguir resolver com as técnicas que você aprendeu em cálculo 1. E nem com as técnicas do cálculo 2, se for olhar só para essa integral aqui. Não vai. Tá? Ah, quer dizer que essa integral não existe? Não, não quer dizer isso. Essa integral existe, porque a função é contínua. Então, teorema fundamental do cálculo. Se a função é contínua, ela é integrável. Ah, mas então como é que faz, professor? Olha, nesse caso,
Você poderia usar uma aproximação, a integral disso aí é o que a gente chama de função erro. Tem umas coisas lá que você vai estudar, não em cálculo, pelo menos não em cálculo em 2, mas talvez em outras matérias. Mas hoje aqui pra gente, como é que eu faço para resolver uma questão dessa daqui? Bom, simplesmente, se eu cheguei aqui, chegou nessa integral, eu falo, não dá, não vou conseguir resolver essa integral. Pelo menos não com as ferramentas que eu aprendi aqui. Aí você desiste da questão? Não. O que você vai fazer? E se eu inverter a ordem aqui? Porque aqui eu estou olhando esse triângulo como uma região do tipo 1. Mas eu não poderia olhar ele como uma região do tipo 2 também? Poderia. Aí, bora ver. Essa é a nossa única salvação aqui até agora. Porque é a única coisa que a gente pode fazer para tentar mudar isso daqui. Então, se eu olhar isso daí como uma região do tipo 2, então eu vou ter que olhar da esquerda para a direita. Então, ó, falando em termos de x, o x ele está entre 0 e essa função aqui, que é a função x igual a y. Então, ó, se eu fosse caminhar de forma horizontal, o x sempre ia começar em 0 e terminar nessa reta aqui, que é x igual a y. Que é o que aparece bem aqui, ó, orientação para x. Tá, e o meu y? O meu y, ele começa em 0, termina em 1. Então, agora eu estou olhando... Ó, então, quer dizer que esse triângulo aqui, eu posso olhar ele como tipo 1 ou tipo 2? Sim, tem região que você pode olhar como tipo 1 ou como tipo 2. Aí, agora que eu olhei como tipo 2, como é que ficou a nossa integral? Ficou assim, ó, começando em x agora. De 0 a y e aqui de 0 a 1. Aí você vai dizer, professor, mas do mesmo jeito não resolveu, porque eu vou ter que integrar essa função aí. Tá, mas eu vou primeiro integrar em x. Agora que eu olhei assim a minha região. Quando eu começo integrando em x, isso aqui para mim é uma constante. Então vai ficar isso vezes x. Aí vai dar integral de 0 a 1, aí e elevado a y ao quadrado, vezes x. Aí você vai dar, mesmo assim vai dar errado. Calma, bora ver. Eu vou aplicar aqui o x de 0 a y, né? Quando eu aplicar de 0 a y, o x vai virar y. E vai ficar assim, integral de 0 a 1, y e elevado a y ao quadrado. E agora eu consigo resolver? Consigo, pela substituição. Porque agora apareceu o meu y aqui. Aí pode ver, ó, qual é a derivada de y ao quadrado? É 2y. Aqui eu já tenho y, só falta o meu 2. É só colocar aqui 2 e aqui divide por 2. Agora a integral disso daqui vai ser meio, aí agora vai ser e elevado a y ao quadrado. De 0 a 1. Pode ver, ó. Deriva isso daqui, vai dar ele mesmo, vezes a derivada do expoente, que é 2y. Achei a minha primitiva. Só falta agora substituir nos intervalos. Então isso aqui vai ser meio. No lugar de y eu coloco 1, vai ficar e elevado a 1, que é e. Menos, coloco 0, vai ficar 1. Então, terminamos esse assunto. Alguma pergunta? Gostaram desse daqui? Falei, né? Falei que vocês não iam se arrepender de ficar até o final. Essa aqui é bem interessante. Então, a gente tentou pelo tipo 1, a gente percebeu que a gente não ia conseguir. Mas quando a gente mudou para tipo 2, a gente conseguiu resolver. Então é isso, gente. Uma boa aula de exercício na sexta-feira. Um bom feriado. E a gente se vê aí daqui a mais ou menos o quê? 2 semanas. Tá? Então vão estudando cálculo 2 até lá. E obrigado pela presença. Até mais.